Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. As coisas estavam indo bem, amigo ouvinte, para o povo de Israel, até que se passou um tempo, o povo de Israel ficou longe do governador e líder Neemias, e infelizmente o povo de Israel acabou se apostatando, fazendo coisas que não agradam a Deus. Quando lemos Neemias, capítulo 12 e também o capítulo 13, percebemos que Neemias voltou para a Babilônia. Só que quando ele voltou para Jerusalém, os judeus haviam apostatado da fé, haviam se afastado da fé. E eles erraram em relação a três principais assuntos. Primeiro, eles se casaram com pessoas idólatras, que acabaram afastando-os do culto ao verdadeiro Deus. Depois, pararam de observar devidamente o sábado e deixaram de cuidar do templo, dos seus funcionários, através dos dízimos e ofertas, de modo que o culto foi interrompido. Neemias percebeu essa negligência do povo e ficou, obviamente, arrasado em ver o quanto as coisas haviam mudado após a sua saída. Porém, amigo ouvinte, Neemias não se deixou abater. Ele agiu em prol da glória de Deus e decidiu restabelecer algumas coisas que haviam sido deixadas para trás por causa dos erros do povo. Neemias começou uma reforma religiosa entre o povo de Israel para que esses pudessem retornar ao caminho certo e assim continuassem recebendo as bênçãos de Deus. Porque tornando-se canais das bênçãos de Deus, Deus poderia abençoar outras nações pagãs através do povo de Israel, pelo fato de o povo de Israel levar o conhecimento do verdadeiro Deus e atrair estas pessoas para o Deus verdadeiro por meio do seu estilo de vida, ao as pessoas perceberem que ser um israelita era líder, que ser um israelita filho do Deus verdadeiro era infinitamente melhor do que ter como Deus uma das divindades pagãs com as quais os povos estavam acostumados. Outra lição que nós podemos aprender, amigo ouvinte, deste episódio é que toda a igreja precisa realmente de um líder, de alguém que esteja à frente para servir de exemplo e para poder ajudar a igreja a permanecer nos trilhos. Um bom líder, ele é imitado, ele é respeitado e ajuda as pessoas a terem um referencial a fim de que não deixem de lado a palavra de Deus. É por isso que a escolha de um líder deve ser algo levado a sério por uma comissão de igreja. Escolher uma pessoa comprometida com Deus e especialmente comprometida com a sua palavra. Esse tipo de pessoa será uma grande bênção e nos momentos em que a igreja der uma desviada, esta pessoa pode ser grandemente usada por Deus para fazer com que os filhos de Deus retornem, porque esta pessoa foi consagrada por Deus para esta função e para este ofício. Amanhã vamos dar sequência ao nosso estudo e vamos ver ao longo da semana como que Neemias lidou com a apostasia do povo de Israel. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã. Ao retornar de Babilônia, o profeta Neemias viu que as coisas não estavam como antes de sua partida. E ele percebeu, amigo ouvinte, que a corrupção do povo cedeu também em parte pela corrupção da própria liderança. Quando lemos Neemias 13, percebemos que haviam alguns líderes que por sua má influência estavam corrompendo o povo. Vou ler para você o que está em Neemias, capítulo 13, dos versos 1 até o 9. Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo,
encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir que amonitas ou moabitas fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora todos os descendentes de estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe havia sido nomeado para supervisionar os depósitos no templo do nosso Deus. Ele era parente de Tobias e tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. Anteriormente, esse lugar era usado para armazenar as ofertas de cereal, o incenso, diversos utensílios do templo e os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite, e também as ofertas para os sacerdotes. Nesse tempo eu não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Artaxerxes, rei da Babilônia, no 32º ano de seu reinado. Mais tarde, porém, pedi sua permissão para regressar. Quando cheguei a Jerusalém, soube da maldade que Eliasibe havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do templo de Deus. Fiquei extremamente indignado e joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala. Em seguida ordenei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal e o incenso. Aqui se percebe claramente, amigo ouvinte, a corrupção da liderança. Diz aqui o texto bíblico que um sacerdote chamado Eliasibe simplesmente pegou do depósito do templo que era usado para guardar os dízimos, as ofertas levadas a Deus, e transformou o depósito do templo de Deus numa sala para Tobias, o seu parente. Isso seria um absurdo. O templo do Senhor tinha uma função muito específica, que era ensinar ao povo de Israel sobre a adoração ao verdadeiro Deus. O templo de Deus não deveria ser usado para esse tipo de coisa, para atender a fins pessoais. E Eliasibe era um sumo sacerdote da nação, estava encarregado do templo e deveria dar o exemplo. Tobias havia sido um amonita que tinha se oposto totalmente à obra que Neemias empreendeu em Jerusalém. E como houve uma aliança entre Eliasibe e Tobias, que provavelmente envolveu um casamento de parentes, não é? Ele se sentiu no direito, Eliasibe, de ceder uma parte do templo sagrado de Deus para um homem que nada tinha a ver com a religião e ainda mais fazendo algo totalmente errado, porque aquele lugar do templo era sagrado, considerado para guardar os dízimos, as ofertas, que deveriam manter os levitas, os sacerdotes, os cantores, para cuidarem do culto. Percebemos, amigo ouvinte, que quando a liderança é corrompida, dificilmente os membros de uma igreja, de uma nação, não são corrompidos também. É óbvio que existe uma minoria que ainda consegue permanecer fiel a Deus. Porém, a liderança, amigo ouvinte, pode dizer e muito sobre a fidelidade ou não de um povo, de uma nação ou de uma igreja. Por isso é muito importante que uma igreja, ao escolher os seus líderes, faça isso levando como algo muito a sério. É importante orar, é importante consagrar-se a Deus, pedir ao Espírito Santo sabedoria para que a escolha seja feita de acordo com o coração de Deus e não de acordo com os interesses humanos. Um bom líder pode ser uma bênção para uma igreja. Um mau líder pode ser uma verdadeira maldição. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Eu espero contar com a sua companhia. Um forte abraço e até lá. Neemias percebeu que outra coisa grave havia acontecido após a sua partida. Vamos ler Neemias 13, 10 a 14. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelos cultos de adoração tinham todos voltado a trabalhar em seus campos. De imediato, confrontei as autoridades e lhes perguntei: por que o templo de Deus foi abandonado? Então chamei de volta a todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos.
Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. Os levitas, amigo ouvinte, que eram responsáveis pelo serviço de adoração, pelo culto, pelos cânticos a Deus, se encontrou numa escassez tão grande de alimento, porque o povo deixou de ser fiel nos dízimos e nas ofertas, que os levitas simplesmente interromperam os trabalhos no templo. Tiveram que ir para os campos, plantar, porque eles não tinham com que se sustentar mais. Esses servos de Deus haviam sido separados por Deus para a obra do santuário. Eram responsáveis pelo culto, por manter viva na mente das pessoas a adoração. E obviamente que para eles viverem, eles dependiam do sistema de dízimos e ofertas. E Deus havia estabelecido isto como um princípio muito antes da existência do povo de Israel, muito tempo antes dos levitas. Nós já vemos em Gênesis 14, 20 que Abraão dizimava. Deus já havia revelado para os seus patriarcas isto como princípio. Abraão dizimou para o sumo sacerdote Melquisedeque, demonstrando, amigo ouvinte, que o dízimo e as ofertas são sim sagradas, precisam ser levadas à igreja, e da mesma forma que o trabalho dos levitas parou e as atividades do templo pararam sem dízimo e sem ofertas, a mesma coisa aconteceria em nossos dias. Tudo na igreja pararia, tudo seria interrompido, nenhum estudo bíblico seria mais produzido para dar às pessoas gratuitamente, Bíblias não seriam produzidas. Tudo é possível, amigo ouvinte, por causa do sistema de dízimos e de ofertas como foi estabelecido por Deus. Neemias, amigo ouvinte, foi usado por Deus novamente para organizar as coisas. Porque o corrupto sacerdote Eliasibe, na verdade sumo sacerdote, não havia honrado a sua posição. Ele havia recebido, obviamente, a sua posição por ser um descendente de Arão, mas ele não honrou a sua posição, não fez com que as coisas funcionassem, não ensinou, incentivou o povo a continuar dizimando e, obviamente, a má liderança e o mau exemplo de Eliasibe pode ter levado muitos do povo a não dizimarem mais. Por isso é muito importante, amigo ouvinte, que você e eu sejamos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, independente de seres humanos. A nossa adoração é a Deus e não a seres humanos. E nós não podemos prejudicar o avanço do Evangelho porque um ou outro não decide administrar devidamente aquilo que Deus nos deu. Precisamos ser maduros, precisamos ser responsáveis entre a nossa adoração e o nosso Criador. E que Deus use a você, amigo ouvinte, para terminar a obra do Evangelho por meio do seu testemunho pessoal, de suas orações, do exercício do seu dom espiritual e também através da sua adoração por meio dos seus dízimos e das suas ofertas. Que Deus lhe abençoe, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Estamos aprendendo nesta semana sobre os resultados e sobre a apostasia do povo de Israel em alguns aspectos da vida religiosa. E hoje veremos que uma das coisas nas quais eles se apostataram, ou seja, se afastaram de Deus, foi em relação à devolução dos dízimos e ofertas. Com certeza, se este não fosse um assunto importante, Neemias não teria sido usado por Deus para fazer uma reforma entre o povo de Israel. E pode ter certeza, amigo ouvinte, muitas pessoas hoje precisam da mesma reforma porque têm caído no engano de Satanás de que o sistema de dízimos e ofertas foi abolido. Outros já vão para o exagero, pensam que por meio dos dízimos e ofertas podem comprar a Deus. Os dois extremos agradam ao diabo. E nós precisamos entender que o sistema de dízimos é bíblico e que se constitui num sistema, numa forma de adorarmos a Deus e reconhecermos que Ele é o dono de tudo aquilo que temos e de tudo aquilo que somos. Vamos ver como que Neemias procedeu para levar o povo de volta à adoração por meio dos dízimos e ofertas. Vou ler para você Neemias capítulo 13, dos versos 10 ao 14.
Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores, responsáveis pelos cultos de adoração, tinham todos voltado a trabalhar em seus campos. De imediato, confrontei as autoridades e lhes perguntei: por que o templo de Deus foi abandonado? Então chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. Nomeei supervisores para os depósitos: o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e o levita Pedaías. Designei Hanã, filho de Zacur e neto de Matanias, para ser o ajudante. Eles eram homens de confiança e ficaram encarregados de repartir as provisões entre seus colegas levitas. Lembra-te desta obra, ó meu Deus, e não te esqueças de tudo que tenho feito com fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo culto ali prestado. Nós percebemos aqui que Neemias restaurou o sistema de dízimos e ofertas, porque a interrupção dos dízimos e ofertas fez com que os levitas parassem de cuidar do culto e do templo como deveriam, porque os levitas tiveram de trabalharem, irem para os campos e, obviamente, se os levitas não tinham o devido sustento, como que eles poderiam manter o culto? Como eles poderiam manter os serviços do templo? Ou seja, os serviços do templo estavam sendo arruinados e o sistema de adoração estava em risco. E interessante que Neemias aqui diz, neste versículo 14, onde ele pede para Deus não se esquecer do que ele estava fazendo, ele diz o seguinte, que o restabelecer o sistema de dízimos é uma demonstração dele de fidelidade pelo templo de Deus e pelo culto ali prestado. Ou seja, o sistema de dízimos é mais do que manter levitas, ou mais do que manter pastores, ou manter o evangelismo. O sistema de dízimos, de acordo com Neemias 10:14, tem a ver com a manutenção, com a fidelidade pelo templo de Deus e pelo culto ali prestado. Da mesma forma, amigo ouvinte, quando você e eu dizimamos e ofertamos, demonstramos fidelidade para com Deus e para com o culto. Sem os dízimos e ofertas, amigo ouvinte, não existiria evangelismo. Imagine como que as pessoas iriam conhecer a Jesus Cristo e receberem materiais gratuitos para poderem conhecer o Evangelho e conhecerem da palavra de Deus. É óbvio que nem tudo é de graça. Há certos materiais que têm que ser produzidos e que requer um custo muito maior. Então nem tudo você vai encontrar de graça no meio religioso, e a vida também não nos dá tudo de graças. Não podemos ser crianças mimadas que queiram tudo na vida de graça. Agora, em relação à pregação do Evangelho, é fundamental que nós sejamos dizimistas, ofertantes, para que possibilitemos que outras pessoas conheçam o Evangelho gratuitamente. A Rede Novo Tempo é mantida tanto pelo sistema de dízimos quanto pelo ministério dos Anjos da Esperança. Perceba a quantidade de materiais, de cursos, o nível da programação que a Novo Tempo leva às pessoas. Tudo gratuitamente. Obviamente, a Novo Tempo, a única coisa que cobra é o valor de CDs, DVDs que são vendidos, mas tudo isso ainda é empregado em evangelismo. Então você percebe, não existiria uma instituição tão abençoada e usada por Deus como a Rede Novo Tempo, enviando mais de 1000 cursos bíblicos todos os dias gratuitamente, sem cobrar um centavo dos alunos, se não fosse também pelo sistema de dízimos e pelas ofertas voluntárias de Anjos da Esperança. Então você perceba, amigo ouvinte, nós precisamos, inclusive nos dias de hoje, mantermos a obra de Deus, mantermos as pessoas que trabalham exclusivamente para isso e mantermos, amigo ouvinte, esses custos necessários para que as pessoas tenham acesso a estudos bíblicos, tenham acesso a bíblias, tenham acesso a programação de qualidade. Precisamos, amigo ouvinte, deixarmos de sermos egoístas
e separarmos aquilo que pertence a Deus para que o evangelho seja pregado, para que as atividades missionárias não sejam interrompidas, para que os campos missionários não sofram as consequências do nosso egoísmo e da nossa negligência. Que Deus faça de você um dizimista fiel, um ofertante fiel, que você adore a Deus, que você não barganhe com Deus. E que ao mesmo tempo você não seja como muitas pessoas que estão dando desculpas para justificarem o próprio egoísmo, alegando inclusive que não podem dizimar e ofertar porque estão em dívidas. É óbvio, enquanto continuar roubando a Deus, não tem como ser abençoado. Malaquias 3, 8 e 9 diz que não dizimar é roubar a Deus. E Malaquias 3,10 diz que aquele que provar a Deus nisso, verá se, apesar de estar endividado, se colocar a Deus em primeiro lugar, Deus vai abençoar a sua vida e a pessoa vai sair dessa situação. Não há desculpas para não adorarmos a Deus com o nosso coração, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Que Deus dê a você momentos muito felizes hoje. Um forte abraço e até amanhã. E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outra reforma religiosa efetuada por Neemias e que também precisa ser feita com a ajuda do Espírito Santo em muitas igrejas cristãs hoje em dia, é o retorno à observância do sábado, o verdadeiro dia do Senhor. Vou ler para você Neemias capítulo 13, dos versos 15 ao 22. Naqueles dias, vi homens de Judá trabalhando nas prensas de uvas no sábado. Também ajuntavam cereais que colocavam sobre jumentos e traziam vinho, uvas, figos e produtos de toda espécie a Jerusalém para vendê-los no sábado. Então os repreendi por venderem seus produtos nesse dia. Alguns homens de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e mercadorias de todo tipo. No sábado, vendiam para o povo de Judá, e isso em Jerusalém. Assim confrontei os nobres de Judá e lhes perguntei: por que fazem tamanho mal profanando o sábado? Acaso nossos antepassados não cometeram o mesmo erro, fazendo nosso Deus trazer toda esta desgraça sobre nós e sobre nossa cidade? Agora vocês trazem ainda mais ira contra Israel ao permitir que o sábado seja profanado desse modo. Em seguida, ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Enviei alguns de meus servos para guardar as portas, a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Os comerciantes e vendedores de vários produtos acamparam do lado de fora de Jerusalém uma ou duas vezes, mas falei duramente com eles. O que fazem aqui, acampados ao redor do muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. E essa foi a última vez que vieram no sábado. Então ordenei que os levitas se purificassem e guardassem as portas para manter o sábado como um dia sagrado. Lembra-te também desta boa obra, ó meu Deus. Tem compaixão de mim de acordo com o teu grande amor leal. Neemias, amigo ouvinte, era um guardião da lei de Deus. Por ser governador, ele se sentia na obrigação de ser um guardião da lei do legislador supremo do universo que é Deus. E ele sabia que em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, encontra-se o quarto mandamento do Decálogo. E ele percebeu que tanto os nobres de Judá quanto os demais israelitas estavam transgredindo o sábado e exercendo atividades comerciais nesse dia. Neemias conscientizou-os de que eles estavam desobedecendo a Deus porque o sábado foi criado por Deus como uma prova do seu amor pelas suas criaturas.
E aí o sábado foi estabelecido por Deus como um memorial, um lembrete semanal de que Deus é o Criador, de que Ele nos ama e de que nós somos suas criaturas. E Ele nos convida para, nesse dia, deixarmos de lado nossas atividades rotineiras e, juntamente com Ele, passarmos tempo contemplando a criação que Ele nos deu para administrarmos, contemplando as suas revelações encontradas em sua palavra, a Bíblia, adorando na igreja, fazendo bem ao próximo. Então o sábado é um dia especial para isso. E o sábado ajuda a manter a fé no Deus Criador, tornando-se um preventivo contra a teoria macroevolutiva das espécies. Então esta reforma que Neemias fez para que o povo voltasse a guardar o sábado, ela foi de extrema importância, porque o povo não poderia esquecer-se do seu Criador. E o sábado mantém na nossa mente a lembrança semanal de que nós fomos criados por um Deus amoroso, que nos deu um mundo material como prova do seu amor e que deseja nos dar descanso através da fé todos os dias da semana. E em Isaías 56:2, há uma promessa, amigo ouvinte, para quem decide obedecer a Deus, separando o sábado como um dia sagrado apenas para estar em comunhão com o Criador. Diz o texto: feliz é aquele que tiver o cuidado de agir desse modo. Feliz é aquele que honrar meus sábados e evitar fazer o mal. Aqui o texto diz que quem evitar fazer o mal e quem honrar os sábados, esta pessoa será feliz, esta pessoa será abençoada. E você poderá ver mais bênçãos que Deus promete aos seus adoradores em Isaías 58, 13 e 14. Deus promete inclusive prosperidade para aqueles que separarem o sábado exclusivamente para Ele. Amigo ouvinte, temos 6 dias da semana para fazermos tudo aquilo que queremos. Por que não separarmos o dia que Deus escolheu, que Deus abençoou e santificou, para contemplarmos mais a Deus, a sua palavra e relembrarmos da maravilhosa salvação que Ele efetuou por nós na cruz do Calvário? Experimente, faça um teste, passe um sábado lendo mais a Bíblia, caminhando descompromissadamente entre a natureza, conversando com Deus durante essa caminhada. Faça uma oração agradecendo a Deus pelo sábado. Passe mais tempo com a sua família e você verá o quanto o seu corpo e a sua mente sentirão os benefícios. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo aqui na Rádio Novo Tempo. Um forte abraço e até lá. Ontem vimos como que Neemias foi usado por Deus para restaurar, entre outras coisas, a observância do sábado que havia sido esquecida entre o povo de Israel. O povo de Israel não estava adorando a Deus como deveria. E hoje nós veremos que Neemias apontou para um fato muito importante, de que os israelitas não aprenderam com os erros passados. E essa lição vai servir muito para nós também, amigo ouvinte, porque muitas vezes temos a oportunidade de aprendermos com os erros passados ou com os erros dos outros para não praticarmos as mesmas coisas e sermos mais felizes. Mas, infelizmente, a nossa natureza humana pecaminosa nos impede, nos atrapalha de aprendermos somente pelo amor e muitas vezes precisamos aprender também pela dor. Vamos ver o que Neemias disse sobre eles não terem aprendido com os erros passados. Em Neemias 13, lemos nos versos 17 a 19 o seguinte: assim confrontei os nobres de Judá e lhes perguntei: por que fazem tamanho mal profanando o sábado? Acaso nossos antepassados não cometeram o mesmo erro, fazendo Deus trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre nossa cidade? Agora vocês trazem ainda mais ira contra Israel ao permitir que o sábado seja profanado desse modo. Em seguida ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado.
Enviei alguns de meus servos para guardar as portas, a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Neemias então restabelece a observância do sábado, coloca guardas, diríamos assim, para impedirem que cargas entrem na cidade de Jerusalém. E o que chama a atenção para o nosso estudo de hoje é o verso 18. Acaso nossos antepassados não cometeram o mesmo erro? Ou seja, nós precisamos, amigo ouvinte, aprendermos com os erros passados. E se nós não aprendermos com os erros passados, nós não estaremos sendo verdadeiramente sábios. Quando aprendemos com os erros passados de nossos antepassados, ou até mesmo com os nossos, nós adquirimos sabedoria. Indo para o Novo Testamento, com base nesse texto de Jeremias 17, amigo ouvinte, nos dias de Jesus, os líderes religiosos acabaram exagerando na maneira de se observar o sábado. O sábado é um mandamento abençoado por Deus, é um dia santificado por Deus, de acordo com Gênesis 2, 2 e 13, e o mandamento para o observarmos se encontra em Êxodo 28 a 11. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Entretanto, aquilo que é bom pode se tornar feio, ruim, se for ensinado da forma errada. E no seu zelo excessivo para evitar com que eles passassem pelo mesmo castigo que os israelitas passaram, como relatado por Neemias em Neemias, capítulo 13, e também em Jeremias, capítulo 17, nós percebemos que os líderes religiosos dos dias de Jesus exageraram extremamente em relação ao quarto mandamento. Na tentativa de tentar defender a observância do mandamento, e isso é uma coisa boa, eles foram longe demais, ou seja, criaram regras fanáticas, extremistas, que na verdade não tornavam o sábado um dia de deleite e de prazer, como ensina Isaías 58, 13 e 14, mas tornava o sábado um fardo muito pesado para as pessoas. E nós percebemos que nos debates, nos embates que Cristo teve com os fariseus, em relação a este assunto, Cristo ensinou-nos a maneira correta de observarmos o sábado. Se você ler, amigo ouvinte, com atenção, Mateus 12, 1 a 8, Marcos 3, 1 a 6, Lucas 6, 6 a 11 e João 5, 5 a 16, você verá em que em nenhum momento Cristo discute a validade do sábado. Cristo discute a maneira como o sábado deveria ser guardado. E isso é muito importante porque esses textos são distorcidos por muitos cristãos sinceros para dizerem que Cristo aboliu o sábado. Mas se nós lermos com atenção, com calma, nós vamos perceber que os debates de Cristo com os fariseus giravam em torno da forma de guardar o sábado, da maneira, e não em torno do mandamento em si. Porque o mandamento em si é muito claro em Êxodo 28 a 11, e o próprio Cristo disse em João 5,17 que não veio abolir a lei de Moisés, e em João 15,10 Jesus mesmo disse que guardava os mandamentos do Pai. Então é óbvio que Cristo não estava abolindo o sábado, mas nos embates com os fariseus, ele estava ensinando-os a maneira correta de se guardar o sábado. E neste extremismo farisaico, eles criaram várias regras externas que não estão na Bíblia para a observância do sábado. Por exemplo, eles proibiam a pessoa de cuspir no chão, porque se a pessoa cuspisse no chão, estaria regando a terra, e isso é trabalhar no sábado. Eles não permitiam a pessoa andar mais de 1 quilômetro. Outra regra excessiva: se a casa pegasse fogo, você só poderia levar as roupas que estivessem no seu corpo. Então, muitas vezes, na verdade, quando acontecia isso, a pessoa vestia todas as roupas dela no corpo para sair correndo de casa, porque se carregar alguma roupa na mão, isso seria profanar o sábado. Não se poderia levar um lenço na mão ou no bolso no dia de sábado. Agora, costurá-lo na roupa não teria problema, porque ele faria parte da roupa. Então, estas regras excessivas, esses exageros, esses mandamentos de homens que não se encontram na Bíblia, Cristo foi contra isso.
Mas Cristo nunca foi contra o mandamento do sábado, até porque em Mateus 12:8 ele diz que ele é o Senhor do sábado. Qual é a lógica, amigo ouvinte, e vantagem em ser o Senhor de um dia abolido? Não tem lógica. Se ele é Senhor do sábado, ele está dizendo que ele é o soberano, que ele é o criador do sábado e que ele sabe melhor do que ninguém como se deve guardar o mandamento. Então avalie, amigo ouvinte, esse assunto com carinho. Leia esses textos que eu mencionei desta perspectiva. Leia Mateus 12, 1-8, Marcos 3, 1-6, Lucas 6, 6-11, João 5, 5-16 e faça a seguinte pergunta para o texto. No texto, Jesus é contra a maneira errada de guardar o sábado ou ele é contra o próprio mandamento do sábado? Se você ler esses textos, você vai encontrar a resposta correta para a pergunta e você vai perceber que o ensino de que o sábado foi abolido não tem fundamento algum. Muito obrigado por sua companhia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Um grande abraço e até lá. Se, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vimos ao longo da semana, amigo ouvinte, que Deus usou o profeta Neemias para restabelecer verdades que haviam sido esquecidas. E uma dessas verdades foi a observância do 4º mandamento da lei de Deus. Quando estudamos, amigo ouvinte, o livro do Apocalipse, especialmente Apocalipse 14, 6-12, percebemos que neste capítulo Deus tem 3 últimos recados, juntamente com o Evangelho eterno, para dar aos seres humanos pouco antes da volta de Cristo. Esses são recados de advertência, e um desses recados de Deus, que é chamado de primeira mensagem angélica, porque aparecem 3 anjos aqui no capítulo, dando 3 mensagens. Uma dessas mensagens é um convite de Deus para que a humanidade se prepare para o dia do juízo e para que a humanidade o adore no dia de sábado. Deus quer que os seres humanos relembrem semanalmente que Ele é o Criador. Deus quer que os seres humanos voltem a fixar na mente que existe um Criador. E com certeza, se o mandamento do sábado fosse observado desde o início do mundo até hoje, não existiriam idólatras, não existiriam ateus e agnósticos, porque as pessoas teriam mantido na mente a lembrança do Deus Criador. Por isso, o Evangelho, que a salvação por meio de Cristo, é a boa notícia da salvação por meio de Cristo, ele é apresentado em Apocalipse 14 juntamente com um convite de Deus para adorarmos aquele que nos criou e aquele que nos salva. Deus, Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo também. E em Apocalipse 14, 6 e 7 lemos: Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Temo a Deus, dizia em alta voz, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Você vê aqui um anúncio global, mundial do Evangelho eterno, um pedido global para que as pessoas aprendam a temer, a respeitar a Deus e a dar em glória a Ele, porque chegou a hora do juízo, e um pedido global, universal, para adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Esta parte final, onde pede para adorarmos aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, é uma paráfrase do 4º mandamento. Ele está falando do 4º mandamento, só que com outras palavras. E ele usa as mesmas expressões finais para poder tratar do assunto. Na verdade, ele fala do 4º mandamento de uma forma diferente, mas com palavras bem semelhantes da de Êxodo 20, 11. Em Êxodo 20, verso 11, é dada a razão para nós observarmos o sábado. Diz assim: porque em 6 dias
fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E aí diz o versículo 11, né? Que nós devemos adorar a Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, há um íntimo paralelo entre Apocalipse 14:7 e Êxodo 20:11. Então Deus está convidando toda a humanidade a adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E o único mandamento na Bíblia que nos lembra que Deus fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas é o quarto mandamento. Então Deus está fazendo aqui, amigo ouvinte, um convite para a humanidade, para que pouco antes da volta de Cristo as pessoas estejam se preparando para o encontro com o Senhor, tendo uma adoração mais íntima com o Criador. Não estou dizendo que você não deva adorar a Deus no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, né? A nossa adoração a Deus deve ser feita todos os dias da semana. Entretanto, amigo ouvinte, existe um dia especial de adoração. Da mesma forma, por exemplo, nós temos que celebrar a vida dos nossos familiares todos os dias. Mas tem um dia especial que nós celebramos a vida de um familiar, que é o aniversário dele. Em relação aos dias da semana é a mesma coisa. Deus criou todos os dias da semana, mas Ele abençoou e santificou só um. E nós temos que celebrar aquele que é especial, porque foi Deus quem assim o determinou. E há uma promessa, amigo ouvinte, de prosperidade, inclusive material, para quem observar o sábado como Deus deseja, de forma agradável, de forma alegre, de forma cristocêntrica, prazerosa. Isaías 58, 13 e 14 diz assim: guardem o sábado como dia santo, não usem esse dia para cuidar dos seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer como o dia do Senhor. Honre o sábado com tudo o que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será sua alegria. Grande honra lhes darei, e os sustentarei com a propriedade que prometi a seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Mesmo que Deus tenha dito esse texto para o israelita, esse texto não é só para o israelita. Até porque não foi só o israelita criado por Deus, todos os seres humanos foram criados por Deus. Então todos os seres humanos criados por Deus devem adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E o sábado é esse dia que nos recorda semanalmente de que não estamos no mundo por acaso ou por meio de processos macroevolutivos, mas estamos aqui porque um Deus amoroso e todo-poderoso nos criou com um propósito. E Isaías 58, 13 e 14 nos convida a guardarmos o sábado como um dia santo, e se nós fizermos isso, o Senhor será a nossa alegria e Ele nos sustentará com a propriedade que prometeu a Jacó, ou seja, a terra prometida. Então Deus faz uma promessa aqui de prosperidade para aqueles que o obedecem. E em Isaías 56, 2 é dito: feliz é aquele que tiver o cuidado de agir desse modo. Feliz é aquele que honrar meus sábados e evitar fazer o mal. Então Deus promete inclusive felicidade para aquele que honra o sábado e para aquele que evita de fazer o mal. Então, amigo ouvinte, fique atento a esta mensagem de Apocalipse 14, 6. Ela é importante porque ela está num contexto de obediência. Não é salvação pelas obras, né? Nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo. Mas o recado de Apocalipse 14, 6 é um convite para que todo aquele que é salvo em Jesus por sua graça o adore no sábado e o reconheça como Criador, como Senhor do sábado. E é por isso que a característica dos filhos de Deus, pouco antes de Cristo voltar, uma delas se encontra em Apocalipse 14, 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, amigo ouvinte, que a sua obediência não seja legalista, mas que a sua obediência seja o resultado da sua fé, do seu amor por Jesus, do seu desejo de adorá-lo no dia do Senhor, que, de acordo com a Bíblia, é unicamente o sábado. Que você tenha um feliz sábado, que você tenha um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Novo Tempo.